Olá, pessoal. Estão me escutando? Boa noite. Conseguem me escutar? Boa noite. Estão me escutando? Espero que vocês estejam. Opa. Espero que vocês estejam me escutando bem. Gente do céu, eu tô apanhando com esse negócio aqui, tá? Meu Deus do céu. Primeiro começou com a minha imagem de lado, e tanto que eu tive que improvisar aqui o jeito que coloquei o celular. Vocês vão perceber que não tá igual a aula passada, que ficou assim, né? Tá assim. Mas é porque realmente eu estou tendo algumas dificuldades com esse programinha. Não vejo a hora de voltarmos a ter as aulas de forma presencial. Então vocês conseguem me escutar bem? Tá tudo certo? Conseguem me ver? Sim, ótimo. Como que tá sendo para vocês essa experiência por videoconferência? Vocês preferem mesmo aula presencial ou vocês estão começando a se acostumar com essa novidade? Como é que tá sendo para vocês? Acaba que a gente nem tem como conversar muito aqui, né? Mas se vocês quiserem falar, eu agradeceria. Porque eu fico pensando se é só pra mim que tá sendo bem... acaba sendo negativo por essa questão do sistema, às vezes trava e tal. Mas enfim, o importante é termos a aula, né, gente? Nós temos que nos adequar a essa nova realidade, então, se essa é a única forma, então vamos continuar assim até quando pudermos sair desse isolamento. Ninguém perguntou, mas graças a Deus eu tô melhor, me recuperei do Covid, já posso, de certa forma, né, voltar a ter contato, porque agora nós estamos isolados, né, não podemos ter contato, mas antes eu corria o risco de contaminar outras pessoas, né, então era um pouco mais preocupante, agora não. E vocês como estão? Estão todos bem? Eu não sei se vão entrar mais alunos. Eu fico conversando um pouco assim para ver se entram mais pessoas, né? Para que eles não percam a correção das atividades. Deixa eu mandar por aqui. Falar nisso, gente, vocês assistiram a aula? Ficaram com alguma dúvida que vocês querem me perguntar antes da correção dos exercícios? Boa noite, Jefferson. Boa noite, Wellington, Ariane, Lucas, Guilherme, Evelyn. Guilherme, olha, temos... Não, é o mesmo, na verdade. Boa noite. Tudo bom com vocês? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Peraí. Assim. Então, galera, o que vocês acham? A gente já começa a corrigir os exercícios? Vocês querem esperar para ver se os colegas também, se chegam mais pessoas para não perder a correção? O que vocês acham? Então vamos fazer assim, então vamos dar início à correção dos exercícios, tá? Até porque nós começamos um pouco atrasados realmente, né? Por conta desses probleminhas técnicos aí que eu não tava conseguindo resolver e agora deu tudo certo. Então vamos começar, tá bom, gente? Sem mais delongas. Opa, aí, viu? Ô, Senhor, pelo amor de Deus. Olha aí, gente, meu celular já caiu aqui. É só pela...
Tá, quem sabe faz ao vivo, né? Vocês viram, né? A realidade que nós estamos vivendo por essa videoconferência, com essas aulas online, mas tudo bem. Vamos lá, então vamos para a primeira questão. Em referência às noções básicas de tributos e de seu tratamento contábil, julguem o item a seguir. Os impostos somente podem ser cobrados mediante atividade plenamente vinculada, embora seja vedado destinar o produto de sua arrecadação a finalidade específica, ressalvadas as autorizações previstas na legislação. Essa primeira questão aqui, o que vocês acham? Que ela é certo? Que ela é errado? O que vocês marcaram aí na atividade de vocês? Errada? Por que vocês acham que ela é errada? Então, vamos lá, Ariane. A sua resposta, não que a sua resposta, né, em relação à resposta que você colocou aqui, porque o imposto não é vinculado, esteja errado. Mas eu imaginei que talvez vocês fossem ter fossem confundir realmente. O que acontece? Quando aqui fala, o imposto pode ser cobrado mediante atividade plenamente vinculada, vamos analisar essa primeira parte. Eu não sei, tinha um marca-texto aqui em algum lugar, mas enfim, eu não consigo colocar, mas vamos analisar essa primeira parte. Aqui, gente, está falando da atividade de cobrança do tributo. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu falei para vocês que a atividade de cobrança do tributo ela é vinculada, porque uma vez instituído, o tributo ele deve ser cobrado, não tem, o fisco ele não tem como se eximir dessa cobrança, entendeu? Então a atividade de cobrança ela é vinculada. Aqui vocês não podem confundir a atividade de cobrança com a natureza jurídica dos tributos, porque aí a natureza jurídica nós temos a natureza vinculada e a natureza não vinculada, que aí nós entramos, por exemplo, no exemplo que ela deu, essa questão do imposto, né? Que o imposto, ele possui a natureza jurídica não vinculada, ou seja, para que esse tributo seja exigido, o Estado não precisa realizar nenhuma atividade contraprestacional, ele não precisa fazer nada em troca. Nós temos o exemplo, o IPVA. O IPVA, por exemplo, ele não é vinculado, não é porque você paga IPVA que a rodovia tem que estar ok. Muitas pessoas cometem esse equívoco. O valor destinado ao IPVA ele é colocado no cofre público e aí o fisco vai decidir para onde esse valor vai ser. Pode ser que seja para as ruas? Pode, mas ele também pode ser para a saúde, pode ser para a educação. Não é vinculado à questão de, por exemplo, consertar as ruas, entende? Então, uma coisa é a atividade de cobrança do Estado, que vai ser sempre vinculado. Uma vez o tributo instituído, deve ser cobrado. Outra coisa é a natureza jurídica do tributo, que aí se divide em não vinculado e vinculado. Como não vinculado, nós temos o imposto, e como vinculado, por exemplo, nós temos a taxa, que aí é vinculada a uma contraprestação estatal. E também nós temos a contribuição de melhoria, que também é vinculada a uma contraprestação estatal, que no caso é, por exemplo, a realização de uma obra pública. Vocês entenderam até aqui? Não sei se eu estou falando muito rápido, vocês podem falar, tá? Se eu estiver falando muito rápido. Então, aqui sim, gente, a atividade, o imposto somente pode ser cobrado mediante atividade plenamente vinculada, ok, até aqui, embora seja vedado destinar o produto de sua arrecadação à atividade específica, uma finalidade específica, entende? Então, essa questão aqui, a resposta é certa, tá? O gabarito, a resposta dessa questão é certa. Vocês entenderam o porquê que é certo? Tá tudo certo? Podemos continuar? Se vocês tiverem dúvida, podem falar, gente. O momento da gente sanar as dúvidas é agora, tá? Se eu estiver falando muito rápido, podem falar também. Então, vamos para a 2, já que todo mundo concordou que não tem dúvidas nessa questão. A 2 fala assim: o Código Tributário Nacional, em seu artigo 3º, define tributo como toda prestação pecuniária ou compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olha, mais uma vez a gente vê aqui a questão da atividade administrativa plenamente vinculada, que é inclusive o conceito, né? Dessa forma, de acordo com o artigo 5º do CTN, integram tributos. Qual resposta vocês colocaram nessa questão aqui?
Isso mesmo, Jefferson, Lucas, Ariane tá respondendo, eu pensei até que ela já tivesse isso mesmo, gente. A resposta dessa questão é a B, mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui para vocês. O Código Tributário Nacional, gente, ele foi criado em 66. O que acontece? De lá para cá, houve mudança quanto a esse entendimento. Aqui, por mais que lá esteja previsto, sim, que tributos são impostos, taxa e contribuição de melhoria, de acordo com a teoria lá da tripartição que eu mostrei para vocês no slide, o Código Tributário Nacional hoje, ele adota o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que também são tributos, empréstimos compulsórios, que vocês vão ver na aula que eu vou disponibilizar, e contribuições especiais. A diferença é que ele coloca esses dois ou como imposto ou como taxa. Então, a teoria da tripartição, ela não exclui o empréstimo compulsório e a contribuição especial dos tributos, não exclui. Ele apenas considera eles como uma espécie tributária autônoma, de forma que eles vão ser considerados ou imposto ou taxa. O que vai determinar qual dos dois eles vão ser considerados é o fato gerador, se vai ser vinculado, se é um fato gerador vinculado ou não vinculado, entende? Se for vinculado, taxa, se for não vinculado, imposto. Tudo bem até aqui? Então, assim, lá vai estar... Oh, meu pai amado. Gente, essa aula tá Senhor da Glória. Mais um tombo aí, vocês caíram. Espero que não tenham se machucado. Mas, enfim, vamos continuar, gente. Eu sou péssima fazendo piada, mas tudo bem. Como eu falei pra vocês, legalmente, né, tá previsto assim, que é considerado tributo, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Mas, de acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, né, hoje em dia também é considerado... O CTN também considera, o Código Tributário Nacional também considera empréstimo compulsório e contribuição especial como tributo, ok? Podemos prosseguir? Ótimo. Então, vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta quanto às características de preço público. Vocês lembram do preço público, que também é conhecido como tarifa? A primeira questão... é para assinar a correta, tá? É um tributo e o produto da arrecadação é Receita Federal. Primeiro eu vou perguntar para vocês o que vocês marcaram nessa daqui, depois a gente avalia uma por uma, tá? Qual que vocês marcaram nessa daqui? Qual que vocês consideram a correta? Deixa eu abaixar aqui para eu ver a resposta. Alguém mais? Deixa eu ver se eu consigo ver a outra parte. Tá. Gente, quem acertou essa resposta aqui, no caso, vai ser o Lucas e o Guilherme. Tá, por quê? Então, vamos analisar uma por uma. É a B, tá? Mas a primeira coisa, gente, preço público é também conhecido como tarifa. Aqui, quando fala é um tributo e o produto da arrecadação é receita derivada, não. O produto da arrecadação é receita originária. Não sei se vocês lembram dessa aqui, receita originária. O que é derivada vai ser, no caso, a taxa e não a tarifa. Tá bom? Porque a receita derivada é aquela que o Estado ele vai cobrar do seu patrimônio, entende? Do patrimônio do particular. Enquanto a receita originária ele vai utilizar do próprio patrimônio para adquirir um valor, entendeu? Então, aqui no preço público, por exemplo, o Estado ele utiliza do próprio patrimônio, então não é uma receita derivada. E eu não sei se vocês lembram, na receita originária aqui, o Estado ele se coloca na mesma posição de um particular, ele se despe ali do seu poder de império, e aí você que decide se vai pagar ou não. E tarifa e preço público é assim, você que decide se vai pagar ou não, é diferente de taxa. E aqui está falando sobre preço público, no caso, está falando sobre tarifa, tá? Não confundam. Eu até coloquei uma tabelinha lá distinguindo uma da outra, para que vocês não confundam uma com a outra. É uma prestação pecuniária facultativa. Então, essa resposta aqui, ó, é a certa, porque preço público é uma prestação pecuniária facultativa, diferente da taxa, tá bom? A outra, pode ser cobrada em razão do exercício do poder de polícia? Não. Ocorre sem autonomia de vontade? Também não. Aqui você decorre da autonomia de vontade, você se obriga, você se coloca nessa posição de pagar, entende? Você não vai ocorrer sem a tua autonomia de vontade, sem você
deixar isso claro. Não, eu quero pagar isso. Aí eu coloquei até um exemplo para você, por exemplo, quando você compra uma passagem, para você, por exemplo, comprar uma passagem de ônibus, entende? É que assim, a diferença entre um e outro pode realmente haver confusão, mas por isso que eu trouxe aquele quadro para vocês, para que vocês possam distinguir um do outro, para que não haja essa confusão, entendeu? E decorre de lei, pode ser de utilização potencial. Aqui também, mais uma vez, tá falando da taxa. A taxa que pode ser por utilização efetiva, ou seja, quando você realmente, de fato, utiliza aquele serviço, ou potencial, que eu até dei o exemplo para vocês da coleta de lixo, que independente se você está produzindo lixo para o Estado recolher, você tem que pagar pela coleta de lixo. Tudo bem, gente? Eu não sei se eu consigo abrir aqui também o slide, eu queria mostrar para vocês a tabela, mas eu acho que só posso abrir um documento por vez. Então, é isso. Eu acho que dessa questão é isso que eu deveria falar para vocês. Tudo certo? Ficou alguma dúvida? No caso, a resposta certa aqui vai ser a B. É uma prestação pecuniária facultativa. Podemos prosseguir? Ok, então vamos continuar. Acerca do sistema tributário brasileiro e de sua estrutura, julgue o item a seguir. A cobrança de taxas pressupõe, no caso de um serviço público, sua disponibilização e que ele seja específico e divisível. Isso significa que os serviços ofertados são utilizados coletivamente. Essa alternativa, vocês marcaram como certo ou como errado? Por que você acredita que ela é errada? Guilherme, no caso. Por que você acha que essa alternativa é errada, Guilherme? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Enquanto você responde. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, essa daqui, ela é errada. Porque igual ele falou, não pode ser utilizado coletivamente, tá? Teve até, por exemplo, a iluminação pública, né? A iluminação pública, eles tentaram fazer com que fosse considerada uma taxa, mas justamente porque não podia saber quem estaria utilizando, qualquer pessoa pode utilizar a iluminação pública. No caso, seria uma utilização coletiva, então não foi possível que a iluminação pública fosse cobrada mediante taxa. Então, a gente sabe que lá, eu trouxe para vocês que a taxa, para ela ser cobrada, precisa de 2 requisitos. Que o serviço seja específico e divisível. Eu tenho que saber o que eu estou pagando, né? E o Estado tem que saber quem está utilizando. Então, nesse caso aqui, se for coletivo, o Estado não tem como saber quem está utilizando. E se ele não tem como saber quem está utilizando, ele não pode cobrar taxa. Porque a taxa, ela parte da ideia de que quanto mais eu uso, mais eu pago. Se eu não uso, eu não pago. Então, se você cobrasse taxa de uma coletividade, como que o Estado vai saber quem está utilizando? Entende? E você talvez vai pagar por você tem que saber qual serviço você está pagando. Então, tem que ter esses 2 requisitos. Aqui, quando fala assim, a cobrança de taxa pressupõe, no caso de um serviço público, sua disponibilização e que ele seja específico e divisível, já está determinando que os serviços ofertados são utilizados individualmente, não coletivamente. Então, por isso que essa resposta é errada. Tudo bem até aqui? Gente, se vocês ficarem com dúvida, vocês podem me perguntar. Isso ajuda até para eu saber o que exatamente eu tenho que explicar, entende? O que vocês estão tendo mais dificuldade, tá bom? Se tiver tudo bem, eu vou continuar.
Então, aqui no caso, quando fala coletivo, o serviço ele não estaria sendo divisível, entende? Então, por isso que não pode ser utilizado coletivamente, sim individualmente. Tem que ser divisível. O Estado tem que ver quem está utilizando aquele serviço para que ele possa cobrar, que aquele serviço possa ser passível, né, de cobrar uma taxa. Tá? Então, vamos para 5, gente. Um dos atributos que diferenciam as taxas das contribuições de melhoria é o fato de que as taxas são facultativas, enquanto que as contribuições de melhoria remuneram serviços públicos específicos e divisíveis, ainda que somente postos à disposição do usuário. Peraí, eu esqueci de perguntar, essa daqui. Qual que vocês marcaram na 5? Que fala que um dos atributos que diferenciam as taxas das contribuições de melhoria é o fato de que as taxas. Qual que vocês marcaram? Isso mesmo, pessoal, a 5 é aí. Vamos analisar então as questões. Um dos atributos que diferencia as taxas das contribuições de melhoria é o fato de que as taxas são facultativos? Não, isso daqui no caso seriam as tarifas, os preços públicos. Enquanto que as contribuições de melhoria remuneram serviços públicos específicos e divisíveis. Aqui não seria, nem se encaixaria como taxa, né? Porque é específico e divisível. E contribuição de melhoria não tem nada a ver com isso. Na verdade, contribuição de melhoria decorre do quê? De uma obra pública que valorize o imóvel. Então, não é isso daqui. Ainda que somente posto à disposição do usuário. Está errado. Não dizem respeito a nenhuma atividade estatal específica, ao passo que as contribuições de melhoria apresentam o atributo da referibilidade. Na verdade, as duas dizem respeito a uma atividade estatal específica, tá, gente? Então, também não seria essa daqui. Remuneram serviços públicos específicos e indivisíveis. Aqui o erro está nos indivisíveis também. Que aí, no caso, as taxas remuneram serviços públicos específicos e divisíveis. Ao passo que as contribuições de melhoria remuneram serviços públicos específicos e divisíveis. Não. Mais uma vez, contribuição de melhoria decorre da realização de uma obra pública que valoriza o imóvel daquelas pessoas que vão realizar o pagamento daquele tributo, tá? Remuneram, isso aqui eu já li, são cobradas pela prestação de serviços públicos, ainda que somente postos à disposição do usuário, ao passo que o pagamento das contribuições de melhoria é facultativo. Também não. O início aqui estava tranquilo, mas quando falou aqui da contribuição de melhoria, não é facultativo. A gente viu que tributo é compulsório. Você não tem como escolher se você vai pagar ou não. Uma vez instituído, ele deve ser cobrado e, por consequência, deve ser pago, né? Remuneram serviços públicos, ao passo que as contribuições de melhoria têm como contrapartida a valorização imobiliária decorrente da realização de obras públicas. Isso mesmo. Essa aí é a correta. Alguma dúvida nessa questão? Podemos prosseguir? Então, vamos para a sexta. Vamos para a questão número 6, gente. O imposto pode ser conceituado como... Deixa aparecer aqui. Tributo cobrado... Sobre o imposto, tá? Tributo cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios em razão do exercício do poder de polícia. Tributo cobrado pela União, Estado, Distrito Federal ou municípios pela utilização efetiva de serviços públicos específicos prestados ao contribuinte. Tributo não vinculado cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios que incide sobre as manifestações de riqueza do sujeito passivo. Tributo vinculado cobrado pela União, Estado, Distrito Federal ou municípios que incide sobre as manifestações de riqueza do sujeito... Essa que eu já li, desculpa. Ou elas estão parecidas... Eu acho que elas estão bem parecidas, hein, gente? Devo ter repetido aqui. Tributo vinculado cobrado apenas pela União em razão do exercício do poder de polícia. Qual que vocês marcaram nessa questão? Ah, tá. O que muda é uma que é não vinculada, outra é vinculada. Beleza, gente. Eu não repeti, não. Vocês marcaram a C. Então, a C está certa, gente. É a C. O tributo não vinculado. Lembra que aí é aquela questão, né? Ele possui natureza jurídica não vinculada, não é vinculada a nenhuma atividade estatal.
Ou seja, o Estado não precisa realizar nada para que aquele tributo seja cobrado. Na verdade, quem realiza é o contribuinte, é a pessoa, na verdade, que vai realizar o pagamento, é o sujeito passivo. Se eu adquiro um carro, eu vou pagar o IPVA. Se eu adquiro uma casa, eu vou pagar IPTU. Ou seja, eu que estou realizando um tipo de atividade que vai fazer com que eu precise pagar esse tipo de tributo. Não é o Estado que vai realizar, e sim eu. Se eu não adquiro o carro, eu não preciso pagar o IPVA, entende? Então, e que ele incide sobre manifestações de riqueza do sujeito passivo. Isso mesmo. Então é assim. Alguma dúvida nessa questão? Ela tá bem tranquila, né? Podemos prosseguir para 7? Ótimo. Tá, gente, agora vamos para a questão 7. Analise as assertivas a seguir e assinale a assertiva correta, né? A alternativa correta. Qual que vocês marcaram nessa daqui? Nessa 7. Tá. Você acha que é a C? Ótimo. Vamos analisar então essa questão para ver qual que vai ser. Ó, as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios podem ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao que correspondem aos impostos e serem calculados em função do capital do estado. Gente, não pode ser idêntico. Eles podem ter parecidos, mas idênticos não. Então essa daqui já é considerada errada, tá? E serem calculados em função do capital do estado também não. Função da capital de empresas também não. A taxa tem como fato gerador exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Verdadeiro. Essa daqui tá certa. O fato gerador da contribuição de melhoria reside na valorização imobiliária experimentada pelos imóveis adjacentes a uma obra pública. Verdadeiro. A cobrança de contribuição de melhoria encontra limitações em dois aspectos que podem ser conjuntamente considerados, a saber, o limite individual e o limite global. Verdadeiro. Então, essa daqui é assim. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu não lembro se eu coloquei em aula. Mas quando a gente fala de contribuição de melhoria aqui, que eu falei para vocês que para que essa contribuição de melhoria seja cobrada, é necessário a análise de dois tipos de limites. Aí nós temos o limite individual, que é o limite que decorre do limite de cada casa. Vamos supor assim, cada imóvel, da valorização de cada imóvel analisado de forma individual. E nós temos o limite global, o total, né? Que decorre o quê? Do valor que eu gastei naquela obra, na construção daquela obra pública. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que um não anula o outro. Eu vou partir do inicial, eu vou partir do individual, né? E eu vou encontrar ali um limite no total. Ou seja, eu não posso cobrar acima daquele valor total. Eu vou analisar o individual, mas eu não posso cobrar acima daquele total. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que foi construída uma obra aqui na frente da minha casa. Havia um terreno baldio ali e construíram um parque ali na frente da minha casa. E vamos supor que 5 imóveis acabaram sendo valorizados em decorrência da construção dessa obra. Vamos imaginar que cada imóvel valia R$500 mil. Vamos colocar que cada um valia, antes da construção da obra, R$500 mil. Que após a construção dessa obra, cada imóvel passou a valer R$1 milhão, tá? Vamos colocar que a valorização de todos os imóveis foi parecido. Todos passaram a valer R$1 milhão. Vou tentar colocar aqui no papel para ver se vocês entendem. Então, o que que... Ai, meu Deus. Gente, tá difícil a coisa, hein? Vou te falar. Não, vou te falar. Mas então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Olha, desculpa, pessoal. Eu vou ter que comprar um suporte que pare aqui, porque a coisa tá feia. O que aconteceu? Então, nós temos o quê? Que cada imóvel... né, passou a valer R$1 milhão. Então, cada imóvel valorizou, porque você vai analisar o que o imóvel valia, o que o imóvel passou a valer e vai fazer um abatimento para saber quanto cada imóvel valorizou. Cada imóvel valorizou R$500 mil e são 5 imóveis. Se cada imóvel valorizou R$500 mil e são 5 imóveis, então, se eu fosse cobrar apenas o limite individual, eu poderia cobrar de cada pessoa R$500 mil e você coloca 5 vezes 500, vai dar o quê? R$2.500.000, tá bom?
Então, eu poderia cobrar por essa obra, se eu fosse analisar só o limite individual, R$ 2.500.000, né? Eu vou até abrir a calculadora aqui, só para confirmar esse valor que eu tô passando para vocês. Tá, gente? Rapidão, vai demorar não. Deixa eu abrir a calculadora. Eu vou pegar 500 vezes 5, que vai dar R$ 2.500.000, igual eu falei para vocês. Então, a princípio, se eu fosse analisar apenas o limite individual, eu cobraria isso. Mas aí, o que acontece? Vamos supor que essa obra, para que essa obra fosse realizada, o prefeito gastou R$ 1.500.000. Então, assim, se o prefeito gastou R$ 1.500.000, se eu for cobrar R$ 2.500.000, aí eu vou estar me deparando o quê? Com enriquecimento ilícito por parte do prefeito, porque ele gastou R$ 1.500.000 na obra e vai cobrar R$ 2.500.000, seria injusto. Então, o que eu posso fazer? Por mais que eu possa cobrar, eu pudesse, em tese, cobrar R$ 2.500.000, eu só vou cobrar R$ 1.500.000, que foi o valor gasto na obra, porque eu encontro aqui, eu tenho que respeitar o limite total ou global. Então, eu vou pegar R$ 1.500.000 e vou dividir por esses 5, que vai dar, se eu não me engano, R$ 300.000. Eu acho que vai ser isso. Deixa eu conferir aqui, só para confirmar para vocês. R$ 1.500.000 dividido por 5. Isso mesmo, R$ 300.000. Então, eu vou poder... Oh, Senhor do céu. Olha, gente, olha, a coisa tá feia. De verdade. Então, eu vou poder cobrar de cada um apenas R$ 300.000. Tudo bem? Vocês entenderam, gente, essa parte do limite global e do limite individual? Por mais que cada imóvel valorizou R$ 500.000 e que se eu for somar a valorização de todos os imóveis, eu vou ter aí uma valorização somando todos de R$ 2.500.000, como o valor gasto na obra foi de R$ 1.500.000, eu vou poder apenas cobrar de cada pessoa ali que teve aquele imóvel valorizado R$ 300.000, que é o valor do limite total que eu gastei na realização daquela obra. Tudo bem? Podemos continuar? Só achei que essa parte era interessante eu explicar para vocês. Então, eu tenho que analisar esses dois limites conjuntamente, entende? Eu tenho que analisar o limite individual, que cada pessoa teve ali no seu imóvel, né? E eu tenho que analisar o total, que é o valor gasto na obra. Gente, podemos continuar? Ok. Então tá, se tiverem dúvidas é só perguntar, tá bom? A próxima questão. Os tributos são uma forma de receita pública denominada receita derivada, sujeita ao regime jurídico de direito público. É correto afirmar, exceto... Qual que vocês marcaram nessa 8? Não tá aparecendo pra mim a 8. Apareceu. C. Vamos analisar aqui as questões, então. Isso mesmo, Lucas. Isso mesmo, gente. A resposta aqui vai ser A, ó. Os tributos podem ser comparados às multas. Aqui tá falando, tá pedindo qual que é a incorreta, tá? Exceto. Então, aqui, ó, a A fala assim, os tributos podem ser comparados às multas, pois ambas são receitas derivadas compulsórias e instituídas em lei. Gente, embora ambas sejam receitas derivadas, os tributos, eles não são comparados às multas, uma vez que os tributos, eles não possuem caráter sancionatório. As multas não, elas possuem caráter sancionatório. O que elas visam? Repelir uma atividade ilícita. Os tributos não. Tudo bem? Então, essa resposta aqui, a correta vai ser a A, tá? A B fala, o pagamento de tributos não é facultativo, não é mesmo? Mas sim obrigatório, não havendo opção ao contribuinte, senão o pagamento do que lhe é cobrado. O pagamento deve ser feito em pecúnia, ou seja, em dinheiro, não sendo possível pagamento em bens ou serviços. Essa questão aqui, gente, ela foi passível de vários questionamentos, poderia até ser passível de anulação por conta dessa questão C. Então, aqui o Guilherme, eu entendo o Guilherme ter ficado em dúvida sobre qual marcar. Porque aqui a gente vê que fala assim, pagamento em bens, só que tem aquela opção da conversão do pagamento, que era originalmente dinheiro, em dação de pagamento de bem imóvel. Vocês se recordam que eu falei isso com vocês? Então, essa questão aqui, por exemplo, ela poderia ser considerada incorreta. Inclusive, alguns candidatos, né, questionaram essa questão, tá, gente? Porque eu tô pegando essas questões
de concurso. Eu quero que vocês já tenham uma noção de como que são as questões de concurso, tá, gente? Vamos para o próximo. Os tributos são cobrados em decorrência de um fato gerador, que pode ser, por exemplo, a manifestação de riqueza por parte do contribuinte. Sim, porque aqui nós temos o exemplo do imposto. A cobrança de tributo é atividade vinculada, de sorte que o serviço encarregado de tal tarefa, de sorte que o servidor encarregado de tal tarefa deve cobrar assim qualquer outra opção. Sim, aqui a gente entra naquela questão da atividade vinculada, que a cobrança é sempre uma atividade vinculada. Uma vez instituído, o tributo deve ser cobrado, não há opção de se eximir dessa cobrança, tá bom? A não ser nas descritas em leis, tá? Olha, lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo com essa questão do celular querendo se jogar. Olha, gente, eu peço desculpa a vocês por isso daí. Na próxima vez não teremos mais esse problema. Tudo bem? Podemos prosseguir? Tudo isso tá acontecendo porque o meu suporte é pro celular ficar assim. Eu tive que improvisar pro celular ficar assim e por isso que ele fica querendo cair. A próxima questão. Assinale as seguintes assertivas e analise as seguintes assertivas e assinale a correta. Qual que vocês marcaram nessa daqui? Nessa 9? B. Isso mesmo, gente, é a B mesmo. Vamos lá. As contribuições de melhoria são utilizadas para a realização de obra pública? Essa daqui é falso. Porque não é para a utilização de obra pública, e sim em decorrência da realização de obra pública, de que decorra a valorização imobiliária, ou seja, não basta apenas realizar uma obra pública. A obra pública ela tem que acrescer um valor ao seu imóvel. O seu imóvel ele tem que passar a valer mais após a realização daquela obra pública, tudo bem? Então, não são utilizadas para. Tanto que a contribuição de melhoria, em regra, só pode ser cobrada após a realização daquela obra pública, comprovada a valorização do teu imóvel. Só que existe aquela exceção que eu passei, não sei se eu passei para vocês, eu acredito que sim, que pode ser cobrada quando for realizada a metade da construção, desde que a metade da construção já tenha valorizado o teu imóvel. Já tenha ocorrido a valorização dos imóveis ali que vão ser das pessoas que vão pagar, no caso da contribuição de melhoria. O fato gerador da contribuição de melhoria não é a realização de obra, mas sim sua consequência, a valorização imobiliária, tanto que essa 2 aqui acabou respondendo a 1, né? Não é todo o benefício proporcionado pela obra particular que legitima a cobrança da contribuição de melhoria. Então, a gente tem aqui, não é todo o benefício, é apenas a obra que valoriza os imóveis, né? Não é todo o benefício. Então, nós temos aqui que a 2 e a 3 são as certas. Não. Peraí, é a B, né? Apenas isso, a 2 e a 3 que estão certas. Isso mesmo, gente. Me confundo aqui toda vez. Vamos para 10, então. Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Gente, olha, eu sinceramente peço mil desculpas para vocês, que o fato desse celular ficar caindo me desconcentrou bastante. Me deixou, assim, bem nervosa. Porque, né, é muito chato toda hora esse celular ficar caindo aqui durante a aula. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Podemos prosseguir? Podemos ir para a última questão, a 10? Então, vamos continuar. De acordo com a legislação tributária brasileira, julguem o item a seguir. O item seguinte. As taxas cobradas pelos municípios têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público indivisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Qual que vocês marcaram nessa, certo ou errado? É errado mesmo. Por que vocês colocaram que essa daqui é errada? Gente, no caso aqui, deixa eu ver se o Guilherme vai responder.
Então, no caso aqui, a resposta certa é errada, tá? Porque a gente vê aqui que fala assim, ó. Exercício regular, nananã, efetivo potencial, tá tudo bem, mas fala preciso serviço público indivisível. E como a gente já verificou, o serviço público tem que ser divisível, tá? Específico e divisível, isso mesmo. É isso mesmo. Então, gente, essas foram as questões que eu preparei para vocês, para que vocês pudessem aí analisar, se vocês ainda ficaram com dúvidas sobre o conteúdo que a gente estudou até aqui. Eu gostaria de saber o que vocês acharam das questões, se vocês acharam tranquilos, se vocês ainda estão com alguma dúvida, se está sendo tranquilo. Eu gostaria que vocês, se vocês pudessem, né, que vocês dessem algum feedback. Essa metodologia de dar a aula e depois dar um exercício de fixação, vocês estão achando legal? E aí, após isso, nós vamos encerrar, né? Porque aí eu vou disponibilizar o link para que vocês possam assistir a aula número 3, tá bom? Ah, ficou com a dúvida? Pode falar. Pode falar, Ariane, se ficou com alguma dúvida. Que bom, Guilherme. Que bom que você está gostando que a gente corrija os exercícios por videoconferência. Ah, tá. Tá bom, vamos falar sobre essa parte novamente, para ver se você consegue entender. Ariane, o que acontece? Nós temos a atividade de cobrança do tributo. Atividade de cobrança, ou seja, a atividade do fisco de exigir o pagamento daquele tributo. Essa atividade, né, ela é sempre vinculada. Ou seja, todos os tributos, eles têm a natureza de cobrança vinculada. Se falar de natureza, aqui a gente fala atividade plenamente vinculada, né, que faz até parte do conceito de tributo. Mas, uma coisa é a natureza, uma coisa é a cobrança, entendeu? A atividade de cobrança dos tributos, que sempre vai ser vinculado. Uma vez instituído, o tributo ele deve ser pago. Então, não tem discricionariedade por parte do fisco nessa questão, entende? Outra coisa é a natureza jurídica do tributo, porque a natureza jurídica ela pode se dividir em vinculado e não vinculado. Que aí entra a questão do que? Se for vinculado, para o tributo ser exigido, é necessário uma atividade em troca por parte do Estado. Aí nós temos o exemplo da taxa, por exemplo. Se você paga para recolher o teu lixo ele tem que ser recolhido para você poder pagar essa taxa. Ou seja, é vinculada à coleta domiciliar de lixo, a taxa, um exemplo. Agora o imposto, a natureza jurídica do imposto é não vinculado. Você paga o imposto, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, entendeu? De forma direta, assim, você não consegue ver para onde está indo o seu dinheiro. Quando é vinculado, você consegue ver para onde está indo o seu dinheiro, você consegue ver o que você está pagando. Vamos supor, você usa o serviço, você usa, por exemplo, a atividade jurisdicional ali, você entra com processo e tal, você paga pelas custas. Você consegue ver o que você está pagando. Isso é natureza vinculada, natureza jurídica vinculada, você consegue ver o que você está pagando. Agora, não vinculado, você não consegue ver, não diretamente. É óbvio que eles estão utilizando para alguma coisa a nosso favor. De forma indireta, eles estão utilizando. O Estado está utilizando, o fisco está utilizando, mas a gente não consegue ver. Você está pagando, tanto que o fato gerador é uma atividade tua, entende? Não uma atividade do Estado. Eu compro um carro, eu pago IPVA. Eu compro uma casa, eu pago IPTU, entende? Então, basicamente, é essa a diferença. A diferença é que uma é a atividade de cobrança, que é sempre vinculada, uma vez instituído, o tributo deve ser pago, deve ser exigido. O outro é a natureza jurídica, que aí, no caso, vai até a gente vai entrar naquela questão do imposto. O imposto é o quê? Não vinculado. Taxa é o quê? Vinculado. Contribuição de melhoria é o quê? Vinculado, entendeu? Se você ainda tiver com dúvida, você pode me mandar, você não precisa ficar com vergonha, você pode me mandar até por WhatsApp, eu posso continuar esclarecendo por lá, se você tiver ainda com dúvida e tiver com receio de perguntar aqui perante os seus colegas, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom, Ariane? Alguém mais ficou com alguma dúvida que queira esclarecer? Alguma coisa, às vezes, que eu falei que ficou meio confuso? Vocês podem perguntar, tá, gente?
eu tento explicar de uma forma diferente, tento às vezes falar com mais calma ou mais devagar. E fora isso, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu não sei se algum outro professor já falou isso, mas essa questão da aula por videoconferência acaba sendo bem assim estranho, porque parece que a gente está falando com ninguém, porque eu não consigo ver nenhum de vocês, só vejo o nome. Então a participação de vocês acaba sendo muito importante para quebrar o gelo, para tirar um pouco do nervosismo. A gente fica assim, extremamente nervoso, porque a gente não consegue ver, não sabe o que vocês estão achando, se estão gostando, se não estão, entende? Então a participação de vocês acaba sendo muito importante para nós, entende? E é isso, pessoal. Eu peço de novo desculpa pelo celular ter ficado caindo. Eu vou providenciar um suporte melhor para não acontecer novamente esse problema, né? São problemas técnicos aí. Mas a gente vai tentando resolver da melhor forma possível para que não se repita, né, os mesmos problemas. E eu acho que é tudo. Eu acho que dessa aula, pelo menos de correção de exercício, foi isso. A não ser que vocês tenham realmente mais alguma dúvida que a gente precisa esclarecer. Sim, gente, tanto essa videoconferência aqui vai estar gravando, eu tô gravando, tá? Tanto a aula, que eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem. Eu vou tentar sempre gravar também essas videoconferências, porque tem pessoas que não podem participar, e aí elas podem assistir depois, sem problema nenhum. Ah, não, tudo bem, Edilene. Tudo bem, vai ficar gravada, tá? Eu vou disponibilizar para você. Gente, só mais uma questão. Nós vamos ter um seminário. O seminário, não falei isso ainda. O seminário vai ser bem simples, tá? Vai ser um momento, assim, até para que haja a revisão do conteúdo. Que eu vou chamar acho que vou chamar por número de chamada. Eu vou ver como é que funciona lá a questão do número de chamada de vocês, para que cada pessoa tenha um tempo para apresentar sobre um tema específico. Eu vou dar um prazo, tá? Um prazo assim de alguns minutos, para que não fique uma pessoa falando demais e isso acabe atrapalhando a aula. E aí, um limite máximo, vamos colocar assim. E aí, essa pessoa vai falar e eu vou complementar. Então, gente, eu vou fazer isso. Eu vou colocar para vocês o dia certinho, que vai ser para vocês se prepararem. Vai ser sobre o conteúdo que a gente já estudou, tá bom? E aí, eu vou aproveitar e vou revisar o conteúdo. Porque aí, vocês vão falar, depois eu vou acrescentar. E assim, a gente vai revisar o conteúdo para que quando chegar no dia da prova, vocês estejam bem tranquilos, não tenham nenhuma dúvida, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que por hoje, então, tá bom. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu acho que não tem mais nada para essa aula, pelo menos. Nós já corrigimos todos os exercícios. E é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, se não, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana, tá? E até a próxima aula. Boa noite.